Vamos falar sobre Fausto Júnior na CPI da Covid. Ele foi mal? Não, ele não foi mal de jeito nenhum. Para ele ir mal, ele tinha que melhorar muito. O que foi aquilo, gente? Meu Deus, coitado. Teve hora assim que deu dó. Mas teve quem contou por aí que Fausto Júnior lacrou, que ele deixou Omar Aziz em posição fetal e chorando por causa disso aqui. O certo era para ser indiciado, inclusive, o governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Mas o Omar Aziz estava mais do que esperando esse tipo de atitude e devolveu de um jeito que, olha... Vamos lá. Primeiro ele falou sobre uma situação que existe assim, ele não pontuou nomes e coisa e tal. Ele trouxe uma situação generalizando. Olha só, acontece que conselheiros têm o poder de aprovar ou reprovar as contas de prefeitos do interior. E aí, nessa negociação, ele pode pedir o apoio de alguém para eleger uma pessoa. Faz um monte de rodeio para dizer o que ele quis dizer. No final, ele não disse exatamente isso, não me processe, por favor, mas foi: bom, você é filho da Yara Lins, que é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Você foi eleito deputado estadual. Por quê? Porque Yara chegou com os prefeitos que ela ia ver a conta e falou assim: e aí, querido, apoia meu filho, dá votos para ele, porque nesse momento eu posso aprovar tua conta. Que tal? Aí toparam e Fausto Júnior virou deputado. Ele não falou exatamente dessa forma, mas o que ele insinuou foi isso. Isso foi uma coisa. A outra coisa que o senador disse, aí sim, direto para a família do Fausto Júnior, foi que houve um enriquecimento ilícito da família dele. Por quê? E aí sim, ele diz que Fausto Júnior não indiciou e não convoca o Wilson Lima para depor, ou como indiciou na CPI, por conta da relação que existe entre a mãe do Fausto Júnior, meteu a mãe no meio de novo, e os empresários que são fornecedores para o governo. E aí ele citou quais são as empresas. Essas empresas que eu vou citar a vocês receberam em apenas 2 anos mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. A empresa Techway, a empresa TCD Transportes, a empresa Matrix, a empresa PH Rodrigues, a empresa DR7, a empresa LBC, a empresa GA, a empresa AG, a empresa BRB, a empresa CC Batista, a empresa Pódio, a empresa Live Saúde e a empresa Nova Renascer. Uma exposição do governador Wilson Lima seria um prejuízo para empresas que favorecem a família do deputado que foi o relator da CPI da Assembleia. Eu sei que é difícil, mas a gente vai entender. Então ele trouxe toda essa situação e disse que vai investigar a conselheira e as empresas, vai quebrar sigilo dessa galera toda, e é isso aí. Então o Omar não devolve pedindo desculpa, não devolve gaguejando, o Omar devolve posicionando muito bem, sabendo o que ele está fazendo e dizendo: ó, não tô aqui para brincar não. E faltou um posicionamento do Fausto Júnior, faltou ele peitar de fato o Omar Aziz, como faz parecer esse pedacinho do vídeo, e se posicionar mesmo, porque a gente que segue o Fausto Júnior, acompanha as redes sociais dele, acompanha ele falando na tribuna e tudo mais, a gente sabe que ele tem um posicionamento de patriota, família, para Bolsonaro e tal e tal. Ao mesmo tempo, lá na CPI, não sabem quem é Fausto Júnior. E lá, ele teve essa intenção de colocar o Omar Aziz, falar do Omar Aziz e ao mesmo tempo do governador, dizer que houve corrupção, o que é bom para o Bolsonaro, porque quem é base do Bolsonaro quer dizer a culpa foi dos governadores. Ao mesmo tempo, o Randolph, que é super oposição, vai falar e o Fausto diz: sou muito seu fã. Quer dizer, ele não disse isso, ele disse: acompanho seu trabalho, admiro seu trabalho, o que equivale a um sou seu fã. Entende? Então ele passa uma comunicação muito complicada. E aí, meu querido, você é de onde? E nessa brincadeira ele acabou virando alvo tanto da oposição quanto da situação. A primeira pergunta que fizeram para o Fausto, assim, mais importante, destaque, foi: ok, você fez o relatório, identificou que houve corrupção, uma série de infrações ali na área da saúde, por que não indiciou o governador Wilson Lima? E a resposta dele foi considerada super esfarrapada, porque o que ele disse foi: o STJ já estava investigando. Então, se a gente fosse investigar, a gente ia atrapalhar
tudo dos coleguinhas lá que eles estavam fazendo. Através disso, É a maior desculpa esfarrapada que já teve numa Assembleia Legislativa colocada por um relator de CPI. Absoluto. Mas aí o que você não viu ainda foi que Eduardo Braga foi um super protetor pro deputado Fausto Júnior. Ele que disse, ó, mas aí a CPI só pode ir até aqui. Ele já respondeu, ele tá tentando responder, enfim, ele protegeu sim, e ficou claro, né, uma opinião, se você for ver, você identifica isso. Eles são do mesmo partido, eles têm uma aliança e a gente viu o Eduardo Braga sendo gentil com alguém. Então, A pergunta do eminente senador Renan Calheiro trata da questão do oxigênio, que não era alvo da investigação da CPI. A outra pergunta que fizeram para ele, aliás, foi uma senadora que fez lá no finalzinho da CPI, foi sobre por que não convocou o Wilson Lima. Por que ela perguntou isso? O STF não deixa o Senado convocar o Wilson Lima. Então, quem poderia? A Assembleia. Mas aí o Fausto vira para ela e fala, opa, a gente não pode não. E ela disse, ué, vocês não podem? A gente não pode, vocês não podem, quem é que pode? A Câmara Municipal vai poder? Ela ironizou, que ela estava nesse tom já. Mas o Fausto deu 3 respostas para isso e nenhuma ele confirmou, que foi assim. Primeira, ele disse que a Constituição do Amazonas proibia convocar o Wilson Lima para depor lá na CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Essa foi a primeira. E ela falou, beleza, onde é que está escrito isso? Qual que é o artigo? Leia para mim. E aí ele procurou, não encontrou onde estava isso. Então ele volta e fala, ah não, foi uma súmula do STF que a gente interpretou e por isso que a gente entendeu que não podia chamar o governador. Ela falou, tudo bem, leia a súmula. Qual é a súmula? Leia aí para mim. Teve um momento que o Omar bagunçou de volta, dizendo, ele não sabe ler e tal. Por último, o deputado coloca a culpa na Procuradoria da Assembleia, que deve ter assistido isso muito feliz e contente, só que não, né? Nesse momento dessa discussão, ficou super acalorado, o Fausto não sabia mais o que fazer e um advogado dele grita, assim, você consegue pegar pelo microfone ainda, que ele fala, a senhora já almoçou? Olha só. Você já almoçou hoje? Não, pelo Se eu já almocei, acabei de almoçar. Tem comida ali, é só pedir, não, é só fazer um pedido, senhor. Senadora, me perdoe, eu vou... Não tem comida ali? Tem sempre comida, é só pedir, dizer que está cansado. O senhor não é o depoente, eu sinto muito. Não, eu estou fazendo uma pergunta muito clara e objetiva. Me respeite, senador. Me respeite, senador. Olha só. Respeite, senador. Essa advogada que briga com o Omar, ela fala depois, o Omar fala dela depois no final. E aí ele diz que não faltou com respeito, que conhece o trabalho dela, que respeita o trabalho dela, porque ela faz um trabalho no Senado para quem? E dizer à doutora Gina que eu não fui deselegante com ela e sei que ela advoga muito bem, até porque ela advoga para o senador Eduardo Braga. E a gente conhece a forma como ela advoga, conheci o esposo dela e tenho o maior respeito pela senhora, doutora Gina, nunca desrespeitaria. Tem um relacionamento com o senhor? Teve para ele conhecimento qualquer? Não, tenho muito respeito, não estou dizendo que a senhora teve relacionamento comigo. Não está encerrada? Não. Está encerrada, eu vou embora, porque para mim já deu. Eu sou... Fausto Júnior, ele lacrou por 2 segundos assim, o que pode ganhar uma projeção maior, porque você pega esse vídeo, aliás, Carla Zambelli foi a super assessora do Fausto Júnior, porque ela pegou esse frame do vídeo e saiu espalhando pro pessoal pró-Bolsonaro, e isso aí acho que foi o lucro que o Fausto teve. Por outro lado, ele expôs ele mesmo, porque ele saiu com fama de quem protege o Wilson Lima, quando ele foi para lá justamente para fazer o contrário. Ele também expôs todos os deputados, porque fez parecer que toda a Assembleia protege o Wilson Lima, expôs os procuradores da Assembleia, porque jogou a culpa para os procuradores, a própria família dele, porque, né? Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas é que a CPI é grande, eu não consigo me conter. Eu tô esperando para ver você aí nos comentários, me conta o que você achou e compartilha, ajuda muito o trabalho. Gostou? Compartilha.
Deixa seu like e é isso. Vejo você na próxima.